Quadro Liberte-se e Seja Feliz, aqui dos 5 princípios para sair dos sofrimentos em suas relações, né? Todos nós temos relações, né? Seja elas várias relações, todos os dias a gente se relaciona com as pessoas. A gente tem relações duradouras, relações breves. E o nosso comportamento diante dessas relações demonstra, né, como que a gente reage ou age em diversas situações. Então, eu quis trazer esse tema hoje porque tudo é relação, né? Como eu falei, quando a gente acorda, a gente já começa a se relacionar, seja com a gente mesma, seja com outras pessoas. Faz parte, né? A relação, estamos sempre em constante relações. Então, é importante a gente saber lidar com isso, né? Como é que eu faço para lidar com as minhas relações? Se eu estou numa situação de sofrimento na minha relação, seja comigo mesmo, né? Seja de forma afetiva, seja na relação com os parentes, familiares, amigos, né? É bom a gente entender como funciona esse processo. Por isso que eu trouxe os cinco princípios para sair dos sofrimentos em suas relações. Por que princípio? Porque é o começo, é a base. Ainda não são as soluções, mas são princípios que te ajudam, né, a lidar com as suas relações diárias, seja elas quais forem, como eu falei aqui, até consigo mesmo. Então, todos os princípios são importantes, que a gente vai falar aqui, mas eu peço que você fique até o final, porque o quinto vai te surpreender, tá bom? Como eu disse, né, é princípio, porque tudo começa neles, né? As nossas relações estão baseadas aí nesses princípios. E aqui vou apresentar de forma sistemática como é. Um precisa ser seguido depois do outro para que você venha a entender, tá bom? Então, o primeiro princípio que a gente vai falar hoje é o do autoconhecimento. Por quê? Porque tudo começa com o autoconhecimento. Como você vai querer, né, estar numa relação com outra pessoa se você nem se conhece direito, né? Sem que você saiba exatamente o que você quer nessa relação ou o que você quer da vida, né? Ligada a essa pessoa. Então, é importante primeiro que você se autoconheça. E o autoconhecimento é entender como você se entende, como é que você se vê nesse mundo, como é que você se encontra nesse momento no mundo. E se o autoconhecimento você começa a entender suas relações diante da vida, você vai poder entender por que você age e por que você reage em determinadas situações dentro dessa relação, né? Ou dessas relações a quais você convive todos os dias. Então, se autoconhecer, aqui para nós, é o norte, né? É onde é o caminho. Tudo passa primeiro. Por que é o primeiro dos princípios? Porque tudo precisa passar pelo autoconhecimento. É o norte para começar o processo de ter boas relações. Deixa eu abrir aqui um programa para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Então, como eu disse, o primeiro princípio é o autoconhecimento. Por quê? Porque tudo tem que passar por ele. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções, e para você aprender a lidar com as suas emoções, você precisa saber como é que você reage em relação a essas situações. Você precisa buscar o entendimento. Para isso, deixa eu mostrar uma outra imagem aqui para você. Acho que vai ficar mais fácil para entender. Vamos lá. Então, para você se autoconhecer, você precisa entender que a nossa mente, né, ela é formada, a gente faz uma analogia da nossa mente com um iceberg, né? Acho que todo mundo já viu um iceberg. Pois bem, a nossa mente consciente é essa parte que a gente vê aqui, acima do nível do mar. E a nossa mente inconsciente é essa que está aqui, abaixo do nível do mar. Então, para se autoconhecer, você precisa mergulhar aqui no inconsciente para poder entender os seus conflitos, os seus medos, as suas angústias. Você entender por que você age, por que você reage de certas formas.
Nós temos hoje, a análise que é feita pelos psicólogos, né, pelos entendidos, que apenas 3 a 10% da nossa mente é consciente, que está aqui no racional. E a maior parte, de 90 a 97%, está aqui no inconsciente. E o que acontece? Os nossos medos aqui, recalcamentos, desejos, pulsões agressivas, pulsões inatas, medos, estão aqui tudo no nosso inconsciente. Então, muitas das vezes, quando a gente reage com situações que estão gravadas aqui no nosso inconsciente, né? E no quinto princípio, você vai entender por que a gente faz isso. Então, quando a pessoa mergulha no inconsciente, ela vai procurando o quê? Aumentar cada vez mais sua capacidade de racionalizar suas emoções. E não vai ficar apenas com 3 a 10% da sua razão, porque ela começa a racionalizar o que estava inconsciente. Então ela começa o que? Aprofundar aqui nesse mar e vai subindo, né? Ela vai cada vez mais, o seu racional vai ficando maior e o seu inconsciente com o tempo vai ficando menor. Claro que a gente não vai conseguir isso provavelmente ainda nessa vida, mas estamos a caminho, né? Teve um tempo que a gente não tinha nada de consciente e hoje a gente já tem de 3 a 10%. Então, o primeiro passo para que a gente possa mergulhar aqui é através do autoconhecimento. É quando você busca, né, quando você vai buscar mergulha nesse inconsciente aí para buscar como você lidar com a vida. Você vai racionalizar essas emoções que estão aí. Você vai à procura de você mesma, procurar entender o porquê de que você está sentindo certas coisas. E entender isso mexe com tudo, mexe também com o seu corpo físico, porque o inconsciente, na verdade, ele não está aqui só na cabeça, ele está em todo o seu corpo. Então, quando você acorda pela manhã, você já acorda trazendo a sua memória inconsciente. Você está trazendo os seus medos, as suas dificuldades, né? Os seus problemas, os seus sofrimentos, e que isso vão interferir nas relações. Porque se você não está bem consigo mesma, você não vai estar bem nas relações. Você pode aturar, você pode ter paciência, mas você provavelmente não vai estar feliz nessa relação. Então, o primeiro princípio para que as suas relações estejam em equilíbrio, que você comece a construir a felicidade nessas relações, no convívio com todas as pessoas e também consigo mesmo, é a partir do autoconhecimento. Então, o primeiro princípio é o autoconhecimento. Como eu disse, ele é o norte, por isso que é o primeiro. Então, para que você tenha essa relação legal, equilibrada, é importante que você mergulhe nesse inconsciente, né? E buscar lá as origens ali dos seus conflitos. O porquê que você reage, às vezes, a uma situação que alguém te fala alguma coisa e você reage de forma, às vezes, como criança, né? A gente costuma dizer isso, para de agir como criança. Por que eu reagi como criança diante daquela situação? É porque a minha criança está ferida e está presa ali no inconsciente, onde eu mostrei para vocês agora há pouco, né? No iceberg, ali na parte no inconsciente. Mas está presa e a gente reage, não reage só emocionalmente, a gente reage às vezes com o corpo, a nossa forma de agir. Às vezes é agressiva, né, na reação, ou às vezes a gente sente uma dor que está relacionada a esse tipo de problemas. Então, quando eu passo a me autoconhecer, eu passo a me dominar, eu passo a me questionar, eu passo a procurar o porquê que eu estou agindo de forma tal ou tal, ou reagindo ou agindo de forma tal. Então, por isso que o mais importante, não é mais importante, mas o primeiro princípio, e princípio por quê? Porque a base é o autoconhecimento. Então, se você quer entender as suas relações, o que está acontecendo com as suas relações, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a se entender, né? Antes de querer entender o outro, seja um marido, a esposa, seja um companheiro, companheira, tanto faz, seja um pai, seja um filho, seja um irmão, seja um chefe, seja um funcionário, para você entender o que passa na cabeça do outro, é importante primeiro que você entenda o que está acontecendo com você. Por isso, voltamos a dizer, o primeiro princípio é o autoconhecimento. O segundo, a gente já vai também, que tem a ver com isso, né? Porque a partir do momento que você começa a se autoconhecer, é importante que você saiba como está. Vamos lá, deixa eu mudar aqui novamente. Espera aí que vamos lá.
Tô fazendo hoje um pouquinho diferente, né? Para quem me conhece sabe que normalmente eu não mostro imagens e tal, mas hoje eu quis variar um pouquinho. Então, como eu falei, o primeiro princípio é o autoconhecimento. O segundo é a autoestima. Então, porque o segundo, ele depende também, né, do autoconhecimento. A pessoa que se autoconhece, ela precisa saber como está a sua autoestima. E o que é autoestima? Né? Você que está aí agora, sabe me dizer o que é autoestima? O que você entende por autoestima? Bom, se a gente for analisar auto, o que significa auto? Meu, né? Auto vem de mim, meu. E estima é um sentimento de carinho, um sentimento de apreço em relação a alguém ou alguma coisa, né? Ou a algo, uma afeição, né? Um afeto. Porém, na psicologia, na psicoterapia, a gente entende a autoestima de uma outra forma. A autoestima é um conjunto de sentimentos e pensamentos sobre o nosso próprio valor. Competência e adequação, né? Que se reflete em atitudes positivas ou negativas. Ou seja, é o nosso próprio julgamento. É o julgamento de nós mesmos, né? Em relação ao mundo. Como é que a gente se sente? Como é que eu me julgo? Isso é autoestima, que pode ser tanto positiva quanto negativa. E o ideal é que ela seja equilibrada, né? Porque uma autoestima muito exacerbada também não vai facilitar a sua vida. Então, para se ter boas relações, é importante que você tenha uma autoestima equilibrada, né? Se você está com uma autoestima baixa, você vai estar se sentindo carente. Ou você está numa situação de vítima, ou você está numa situação de algoz. E aí, numa relação, isso fica complicado. Então, o autoconhecimento é o primeiro princípio, o segundo é a autoestima. É importante que você saiba, que você identifique como está a sua autoestima. E é surpreendente, né? Quando a gente descobre assim a autoestima na clínica, quando a gente faz a terapia com as pessoas, é surpreendente para a própria pessoa como está a sua autoestima. Mesmo que às vezes ela se sinta triste, mesmo às vezes que ela se sinta bem, né? Ou então tá achando que tá bem. Mas quando a gente faz o exercício, a pessoa percebe como está a sua autoestima, é assim surpreendente, né? Para a pessoa, porque a gente não tem o hábito de se autoavaliar, a não ser que estejamos depressivos, né, e nos colocamos em situações de sofrimento, de dor, de autojulgamento. Ou somos algozes com nós mesmos, né, nos achando que somos culpados de tudo, não somos merecedores, ou que somos culpados de tudo, que tudo que acontece de errado é culpa nossa, ou somos vítimas do mundo também, né? Os outros todos estão errados e nós que estamos certos. E as duas situações é ruim também. Então, para que você tenha uma relação boa, seja consigo mesmo, seja com qualquer outra pessoa, é importante o quê? É importante que você tenha, né, busque o autoconhecimento, mas que tenha uma autoestima equilibrada. Caso contrário, provavelmente vai ter dificuldades também nas relações, né? E para que isso não aconteça, você precisa ficar atenta. Como é que você está todos os dias? Como é que você acorda todos os dias? Como você reage diante das situações? O que você diz também. Muito do que a gente diz sem perceber. Como assim, Vanderly? Né? Muitas das vezes a gente teima com as pessoas. A pessoa fala, você falou isso. Aí você fala, não falei isso não. Falou sim, você falou isso. Então a gente precisa observar, às vezes, o que o outro está falando pra gente. A gente precisa parar um pouquinho e ouvir. A gente está num momento de tanta reação, a gente está vivendo essa situação agora, assim, tão reativa, que a gente não para, não se dá um tempo para observar. Que às vezes o que o outro está falando é importante pra gente. É importante pra gente dar uma parada e falar, poxa vida, será? Por que eu estou agindo dessa forma? Né? Tem algo aí que eu preciso entender. E aí que nós vamos agora para o terceiro princípio. Que aqui a gente já falou primeiro autoconhecimento, segundo autoestima, e a gente vai para o respeito. Respeito. Então, será que existe alguma relação
que pode se sustentar sem o respeito? Será que você pode ter uma relação boa com você mesmo se você não se respeita? E se você não se respeita, quem é que vai te respeitar? Aí que está. Se eu não me acho suficiente boa para fazer algo, como é que alguém que eu quero vender o meu produto ou o meu projeto vai achar? Se tudo começa em nós, né? Porque a pessoa que está lá no primeiro princípio, que começa a se autoconhecer, ela quer entender o porquê que ela age e reage em determinadas situações. Aí já aprendeu como está a sua autoestima. Ela precisa entender. Se a autoestima está baixa, é claro que tudo que vem depois não é legal. Então a pessoa não está se respeitando. Então, se eu não me respeito, como é que eu vou exigir que o meu companheiro me respeite? Se eu me coloco numa situação sempre de dificuldade, uma sensação sempre ruim. É muito ruim conviver com pessoas algozes, mas também é muito ruim conviver com pessoas que estão o tempo todo vitimizadas. Sem contar que seu parceiro, sua parceira, ou seu chefe, o seu filho, não é perfeito, né? Todos nós trazemos as carências, todos nós trazemos essas dificuldades. E isso que eu estou falando aqui serve para todos nós. Em qual das personalidades que você tiver. Né? Seja numa relação afetiva, seja numa relação de amizade, né? Seja numa relação de trabalho, seja numa relação até social. Como você age e reage diante dessa situação que você está vivendo, tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você e não com o outro. A agressão, até o preconceito é isso. Sabe, às vezes as pessoas não entendem, mas o preconceito está muito mais naquele que sofre. Por quê? Porque existe essa dor ali dentro dele. Então, ele precisa liberar essa dor. Uma pessoa que se libera desse preconceito, nada o atinge. Então, tudo nas suas relações tem tudo a ver com você. Antes com você. O que o outro diz ou não, se você for uma pessoa que se autoconhece, está com uma estima boa, se respeita, dificilmente alguém vai te ferir. E as suas relações passam a ser bem melhores. Porque se você não é atingido, você não vai sofrer nessa situação. E também não vai agredir. Então, se você está bem com você, você não reage, você age. E quando você age, você não responde a uma ironia, a uma briga, a uma discussão, a uma provocação. Porque você está bem. Sempre digo, pessoas felizes, raramente elas vão machucar alguém. Só vai agredir quem está muito sofrido, né? E o respeito é muito importante nisso aí. Toda relação, ela tá sustentada, ela precisa estar sustentada em cima do respeito. Quando o respeito acaba, a relação também acabou, né? Então, por isso que a gente precisa estar nos autoanalisando, melhorando a nossa autoestima, entendendo por que que a gente reage ou age, ouvindo o que o outro está nos dizendo, seja ele quem for, né? Ele pode estar ali nos mostrando no que a gente precisa melhorar. E hoje, gente, por conta dessa situação que a gente está vivendo aí, né, com a política no país, há uma coisa que está acontecendo, o respeito entre as famílias está bem abalado, né? Há um problema entre familiares, pais e filhos, irmãos, né? E as pessoas estão perdendo o respeito pela família. E é uma das coisas que a gente não pode perder. Porque a família é sim a base da sociedade, né? É dali que a gente veio. Então, a nossa família é uma sociedade miniatura. Então, a gente tem que se cuidar disso, a gente tem que cuidar disso urgente. Pois nada deve estar acima da família, da união, né? Nada, nenhum tipo de crença, princípios deve estar em cima da união da família. Porque se Deus nos colocou nessa família, é porque algo a gente tem que aprender e ensinar. E por que eu falo isso? Né? Por conta da própria experiência em clínica, né? Eu tenho experiência de mais de 15 anos de clínica como psicanalista. E cada dia a gente vê assim como que as pessoas estão tratando uma a outra, né? Os pais, como os pais tratam às vezes alguns filhos, como os filhos estão tratando os pais. É importante a gente estar atento a isso. E você pode fazer algo quando você passa a cuidar de você mesmo. Se você se cuida,
você passa a ser uma pessoa exemplo para o outro. Mas por que você está sem calma? Por que você não reage a isso? Por que você está feliz? Por que nada te abala? Porque você está procurando se autoconhecer. Porque você entendeu que o que você puder fazer para estar com sua autoestima boa, só vai lhe fazer bem onde quer que você vá. E as pessoas não vão lhe agredir. Porque elas podem fazer, falar, dizer o que quiser. Mas se você está se sentindo bem, se respeitando, ninguém pode fazer com que isso atinja você. Por isso que eu digo, é muito mais nosso do que do outro, né? Então, os 5 princípios, como eu trouxe aqui hoje, para a gente ter uma relação legal, para a gente se libertar dos sofrimentos das relações, começa conosco, está em nós, é princípio. Então, autoconhecimento, autoestima e respeito. Sem respeito, nada se sustenta. Vamos agora para o outro. Vamos ver aqui. Vamos lá. Então, já falamos, voltando, já falamos de autoconhecimento, já falamos de autoestima e agora falamos de respeito, né? Então, o autoconhecimento, tudo começa ali. Quem não se autoconhece é incapaz de entender como está a sua autoestima e praticamente não se respeita e não consegue respeitar o outro. Diálogo. Muito bem. Diálogo. Como é que está o diálogo nas suas relações? Né? Começo lhe perguntando. Você conversa consigo mesma? Antes, isso era considerado loucura, né? As pessoas dizem, conversar comigo mesmo, eu sou doido. É doido, você passa na rua, a pessoa está conversando com ela. Antes a gente dizia, né? Se passava na rua, via uma pessoa conversando com ela mesma, falava, agora tá doido, né? Agora, com os fones de ouvido, todo mundo conversa, né? Mas, brincadeira à parte, conversar consigo mesmo é importantíssimo para as suas relações. O diálogo, né, com você mesmo, perguntar todo dia, vai lá de manhã na frente do espelho e pergunta como é que você está. Sabe, às vezes nem todo dia a gente acorda bem. Todos nós, sem exceção. Todos nós tem dia que nós acordamos de boa, tem dia que a gente acorda chateado, tem dia que a gente acorda já bravo. Somos todos assim. Aí eu me habituei ao seguinte, tem dias que eu acordo, tô lá desanimada, quando eu vou pro espelho, eu falo, epa, peraí, vamos lá. Dou uns tapinha no rosto assim, lavo o rosto com água gelada, falo, epa, vamos pra frente. Que isso? Você tem um objetivo, vamos lá, vamos trilhar esse objetivo. Porque se eu posso escolher isso, que é o dialogar comigo, a minha felicidade, por que eu vou me entregar à dor, ao sofrimento, ficar me culpando? O que eu ganho com isso? Guarde isso na sua cabeça, o que você ganha com isso? Quando você não tem diálogo com você mesmo, quando você não pergunta como é que você está hoje, e que você fica ali só se colocando em situação de vítima e de sofrimento, pelo amor de Deus, ninguém está fazendo isso com você, é você mesma. Mesmo que você está vivendo uma relação abusiva, uma relação sofrida, é você que se colocou nessa situação. É você que deixou que essa situação chegasse nisso. Por quê? Por conta que não seguiu, estou dizendo os princípios que eu disse acima. Mas ninguém tem obrigação de saber disso, né? Eu também não sabia disso. Eu tenho um relacionamento muito bom com os meus filhos, com meu marido, com a família, mas já tive algumas encrencas com um, com o outro, quem não tem? Nós somos seres humanos, né? Isso, nós estamos aprendendo. Somos igual aquele rio lá, né? Aquela historinha do rio, que é a vida, né? Que passa entre as pedras que estão pontiagudas, né? E quando o rio passa, mexe com as pedras, e as pedras estão pontiagudas e elas batem uma nas outras, arranhando, né? Machucando, a gente machuca as pessoas. Também somos machucados pelas pessoas. Mas o que acontece, assim como no rio, de tanto passar e de tanto arranhar, começa a quebrar essas pontas. E as pontas vão ficando redondinhas. E as pedras vão ficando redondinhas. Aí não machuca mais. A vida vai passando, como a água do rio, e o rio vai passando, as pedras... Desculpa, foi uma ligação que chegou aqui.
Não tem problema, né? Já estamos aqui de volta. Peraí. Tá difícil aqui. É meu pai, inclusive, que tá ligando, eu só não posso atender ele agora. Mas acontece, depois eu ligo para ele, tá bom? Então somos igual, a vida é igual um rio, né? Vai passando, as pedras agora já estão redondinhas, por quê? Porque a gente está aprendendo como é que deve se relacionar. Para mim me aprender a relacionar com o outro, eu tenho que aprender a relacionar comigo. E como eu faço isso? Vamos seguindo os princípios básicos aqui, né? Como eu falei. E o diálogo, ele é importante. Você precisa conversar consigo mesmo. Você precisa estar próxima de você. Fazer os seus questionamentos também, né? A recusa, mas aí você fala, poxa, né? Eu quero às vezes conversar com a pessoa e tal. Mas falando agora das relações, né? E às vezes a pessoa não quer conversar, né? Eu tento conversar com a pessoa, mas a pessoa não quer conversa. A gente precisa entender que a recusa ao diálogo pode estar expressando ali um fechamento sobre si e a recusa de escutar. A pessoa não quer. Então, o diálogo, ele exige primeiramente a escuta, a disponibilidade em aprender com o outro, que pensa diferente da gente, né? Que é fundamental manter uma relação equilibrada. Então, assim, se o outro não quer conversar e você de todas as formas procurou esse diálogo, então respeita o tempo dele, respeita o tempo dela. Só que tudo também tem um tempo, né? Então, quando a pessoa não quer de forma nenhuma, então você precisa lembrar que tem um respeito, né? Você respeita o tempo da pessoa, só que antes de respeitar qualquer um, você tem que respeitar a si mesmo. Pô, Vanderlei, isso não é egoísmo? Não. Isso é auto-amor. Você precisa aprender a se respeitar. Então, você aprendendo a se respeitar, você vai entrar no diálogo com a pessoa. Mas se a pessoa não quer, respeite o tempo dela. Agora, se ela não quiser de jeito nenhum, não tem relação. Como é que vai ter relação sem diálogo? Não é? Então, esse é um dos princípios fundamentais. E se você não dialoga, como pode argumentar os seus pontos? Né? Como é que você pode falar da situação se você não dizer o que você está sentindo? Não dizer o que você pensa sobre aquela situação, né? A pessoa não quer falar e o outro tem que adivinhar o que ela está sentindo. O outro não é um vidente para adivinhar, né? Ou não tem bola de cristal para adivinhar o que você está sentindo. Então você precisa dizer o que você pensa, o que você acha da situação da pessoa, né? E é importante dar esse espaço também para você ouvir o que a pessoa tem a dizer. O que ela tem a dizer da situação, o que ela tem a dizer de você. Eu estou falando isso não apenas nas relações afetivas, não, em todas as relações. Porque às vezes a gente vai levando uma situação sem diálogo e vai criando intolerância. Chega uma hora que não tem mais condição de viver. Então o diálogo é muito importante para as relações. É tão importante que é um dos princípios para que se tenha uma relação boa. Mas também o questionamento. Né? É importante você estar se questionando, né? Que nem eu falei, às vezes eu para frente acordo meio chateada, né? Ou então brava. Aí eu vou lá para frente do espelho, mas por que você tá brava assim, hein, Vanderlei? O que tá acontecendo, né? Por que você tá chateada? Eu preciso perguntar, porque às vezes a gente não faz esse questionamento próprio e acaba descontando nas pessoas que elas não têm culpa disso, né? A gente acaba descontando em pessoas que convivem ali com a gente nas nossas relações. Então é importante a gente se auto-questionar, né? Por que eu agi assim? Por que eu agi daquela forma com a pessoa? Por que eu reagi daquele jeito? O questionamento é fundamental se você quer ter uma boa relação, né? É importante estar atenta, né? Questionando-se. Por que às vezes eu estou nesse tipo de relação? Por que eu aceito essa relação? Por que eu me submeto a esse tipo de relação? E volto a dizer, pode ser uma relação de trabalho, né? Por que eu tô vivendo essa situação que só me traz sofrimento e dor? Então, é importante se questionar. E dar um tempo para a resposta também. Porque não adianta só ficar perguntando e não dar um tempo para que a resposta venha para você. Ela vai vir. Só que você precisa ter o hábito de se questionar.
é importante você não passar pela vida apenas, né? É necessário entender aqui o seu papel nas suas relações e o questionamento diário, ele é fundamental para isso, né? Não deixa a vida ir passando, né? Deixa a vida me levar, não. Tome você as rédeas da sua vida, se questione. Para Voltaire, um homem deve ser julgado mais pelas suas perguntas do que por suas respostas. Olha aí, por que ele diz isso, né? Porque a pergunta é a ânsia, é a sua ânsia, o que está te incomodando, o que está te machucando. Então, faça questionamentos, faça autoquestionamentos, né? E eu lhe pergunto, como você tem se julgado diante das perguntas, né? Reflita nisso, tá bom? Mas também é importante que você pergunte ao outro como ele se sente nessa relação, o que o incomoda na relação, né? O que incomoda você na relação dele também. Dessa forma, se quer ter relacionamentos saudáveis e equilibrados, é necessário estar atenta ao diálogo e às perguntas, porque isso são as chaves que abrem as portas que estão fechadas em nossa vida. Essas chaves, o diálogo e as perguntas, nos abrem oportunidades de relações equilibradas. Por isso que está aí como quarto princípio. Muito bem, né? Você que chegou depois, vou aqui estar mostrando novamente, né, os quatro princípios, mas vai ficar gravado também e depois você pode acompanhar, tá bom? Vamos lá. Então, agora estamos a caminho do quinto princípio. Como eu falei, para você que chegou agora, os 5 princípios os 5 princípios para sair dos sofrimentos em suas relações. O primeiro, autoconhecimento. O segundo, autoestima. O terceiro, respeito. O quarto, diálogo. E agora, as relações com os pais. Olha aí. O que as relações com os pais têm a ver, né? O que as relações com os pais têm a ver com as nossas relações? Pois bem, é o que a gente vai falar agora. Na verdade, o que a gente está refletindo hoje nas nossas relações tem tudo a ver nas nossas relações com os pais. Afinal de contas, foram lá nessas relações que originaram os nossos conflitos, né? E que eu sempre digo aqui, em 3 fases da nossa vida: na gestação, no nascimento e na primeira infância. Então, quando é que eu desenvolvi? Você quer me dizer que minha dificuldade hoje de lidar com o meu marido tem a ver nas relações com os meus pais? Sim. Você pode estar projetando um dos seus genitores no seu marido. E se você não entendeu bem essa relação que você viveu lá com seus pais, você vai estar repetindo essa relação hoje com seu marido. Mas como assim, Vanderly? Porque você vai procurar, você vai atrair para você uma pessoa muito parecida, né? Então, se você teve dificuldades com seus pais, com seu pai, por exemplo, você teve dificuldades com seu pai ali, por exemplo, desde a gestação, vamos supor que seu pai não aceitou a gestação. Então, você já nasceu com essa carência em relação a ele. E por mais que ele faça, às vezes ali, depois, para tentar compensar, você sempre vai se sentir carente em relação a ele. E por você não compreender essa relação, na fase adulta você pode atrair uma pessoa a quem você acha que também não lhe dá carinho e atenção. Olha aí que loucura isso. E não só na relação, e isso também pode ser levado para outras modalidades da sua vida, não apenas na relação afetiva. Você pode levar, por exemplo, isso na sua vida financeira, né? Pessoas que têm muitas dificuldades com os pais, têm dificuldades às vezes. Isso não é geral, mas é muito comum. Eu não posso dizer que é 100% dos casos, mas é muito comum. Pessoas que têm a carência relacionada aos pais pode apresentar uma dificuldade financeira, né? E isso acaba atrapalhando as suas relações.
Então, a origem de tudo que vem, de tudo que está acontecendo hoje nas suas relações, estão ligadas ao relacionamento com os pais. E não é como eles te trataram, mas é como você entendeu essa situação. Porque existem pessoas, né, que passam por uma carência dessa, né, uma carência, por exemplo, que não foi aceito, por exemplo, pelo pai. Mas com a vida conseguiu ressignificar isso, conseguiu entender esse processo, perdoou o seu pai. Então, esse perdão, ele anula aquela crença. E você passa, então, a atrair pessoas que realmente gostam de você. E você passa a viver num mundo muito mais tranquilo, muito mais confortável, suas relações são melhores. Quando você tem dificuldades na relação, na fase adulta, é porque tem dor e sofrimento nessas 3 fases que precisam ser liberadas, entendidas e compreendidas. Essa é a origem de tudo. Bom, Vanderlei, mas você falou que são 5 princípios. A gente precisa se autoconhecer, que é o primeiro, ter a nossa autoestima boa, né? Ter equilibrada, nas relações apresentar diálogos, né? Procurar ter diálogos com a gente, respeito, né? Ter o diálogo e também ter o respeito pela gente mesmo, né? Que a terceira é o respeito. E a quarta é o diálogo, né? Ter diálogos nas relações para poder entender e compreender de onde vem tudo isso. E o que as relações com o pai têm a ver com isso? Tem a ver que você precisa saber que isso, o quinto princípio é você saber de onde origina as suas dificuldades que você está vivenciando hoje nas suas relações, né? E originam lá, porque é a primeira sociedade do ser humano. Se você teve problemas nessa primeira sociedade, todos nós temos, né? Dificilmente vai ter uma pessoa que saia sem problemas dessas relações, porque são pessoas que vêm trazendo sofrimentos de geração em geração. Às vezes comportamentos familiares, né? Que desencadeia até doenças e comportamentos nos relacionamentos. Então, vai passando isso de pai para filho. Então, saber que o que eu estou vivendo hoje nessa minha relação, seja ela afetiva, seja ela de trabalho, seja até de situação social, né, como indivíduo aqui no planeta, tem a ver com essa primeira sociedade nossa, na família. Assim, há de se observar como você se sente em relação aos seus pais, a seus irmãos também. Por quê? Porque a forma como você viu que esses irmãos foram tratados em comparação a você pode te trazer sofrimento, né? Isso está influenciando em suas relações hoje. Porque se você se sentia inferiorizada em relação ao irmão ou uma irmã, é capaz que você se sinta inferiorizada hoje no trabalho. Que você se sinta inferiorizado hoje na sua família, né? Que fica desenvolvendo doenças para chamar atenção, para ser amada, para receber o carinho. Então é necessário compreender que o que você viveu com seus pais, você continua a espelhar hoje em todas as suas relações. Parece loucura, eu sei, mas são 15 anos de prática clínica, né? A qual já atendi milhares de pessoas. E eu posso dizer para vocês, essa relação construída ali na gestação, no nascimento e a primeira infância, de como você entendeu todo esse processo, tem tudo a ver com o que você está vivendo hoje. E saber que se originou ali é muito bom, porque você pode buscar uma forma de entender esse processo. E como eu faço isso, você deve estar me perguntando, né? Bom, se você tem pressa, busque a terapia para entender esse processo, né? A terapia está aí, tem vários tipos de terapia que pode te ajudar nesse processo. Eu trabalho com a terapia regressiva. Mas também que se você quiser ou não puder, nesse momento, você fique aqui comigo, porque hoje a gente está começando, né, essa live sobre liberte-se e seja feliz, ligada aos relacionamentos, principalmente com os pais. A gente está começando hoje com essa live e vou estar colocando vários conteúdos aqui no Instagram, também no Facebook, para te ajudar a começar a entender esse processo. Conteúdo totalmente grátis, que você pode acessar a qualquer momento, né? Para poder te ajudar a entender tudo isso.
Agora, os quatro princípios que eu disse antes, você já pode começar a aplicar imediatamente na sua vida, né? Procurar se autoconhecer, procurar elevar sua autoestima ou equilibrá-la, procurar se respeitar no seu dia a dia. Se você acorda pela manhã, já começa a... nem se respeita, olha para você com dignidade, com amor, com interesse, quem vai olhar, né? O diálogo, se você não conversa consigo mesma, se você tem dificuldade de conversar consigo mesmo, como é que você vai conversar com o outro? Como é que você vai dialogar? Se você tem dificuldade de se questionar, como é que você questiona o outro? Tudo começa com a gente. E entender também, começa a observar, mesmo no quinto item, que eu digo que a origem dos nossos problemas surgiu ali com os nossos pais, que tal você rever, né, dar uma revisada nessa relação com seus pais? Ah, Vanderly, mas e se meus pais já morreram? Eles não precisam estar vivos para você rever isso, porque não é diretamente com eles, é como essas emoções estão aí dentro de você. Pensar como eu me sinto diante dessa relação que foi a minha relação com meu pai ou com minha mãe na infância. Como eu me sentia na família, como eu me encontrava naquela família. Então, você fazer buscar, né, fazer uma retrospectiva de como você era ali desde criança, né, já é algo muito bom, né, para você começar a entender as suas relações hoje. Se você observar, você vai ver que em algum momento você viu ali no seu companheiro a figura do teu pai ou da tua mãe, ou no seu chefe, né, o autoritário ali, o teu pai, ou numa colega, né, numa amiga, um comportamento da tua mãe. É assim que nós olhamos para o mundo. É a nossa base, a família. Então é isso. Fique aqui comigo, né, no Instagram, e que eu vou estar colocando a partir de agora vários conteúdos que vão te ajudar a entender esses processos também, entender as suas relações. E aí que eu peço em troca, nada, né? Mas se você quiser compartilhar, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam me seguir e assim você me ajuda a ajudar muito mais pessoas. Legal, né? Pois bem, estou aqui aberta para isso e quero muito que você seja feliz nas suas relações. Então eu te espero aqui todas as terças-feiras, né? Até o final do mês a gente vai estar falando sobre isso, sobre relacionamentos, né? E o que você pode melhorar para viver as suas relações, porque você merece ser feliz, né? Você merece entrar no seu caminho da felicidade. Para isso, eu tive que fazer centenas de terapia, mas hoje, graças a Deus, eu consegui esse caminho. Ah, Vanderly, você é feliz o tempo todo? Não, mas eu procuro entender o porquê das coisas. Daquela situação que eu falei do início, que você traz o algoz, né? Que você é culpada de tudo, que eu trazia isso na minha vida. Ou vítima, que eu também trazia. Não tem mais. Por quê? Porque você começa a tomar as rédeas da sua vida, você começa a entender a sua vida. E isso é fantástico, né? É maravilhoso. É muito bom quando você começa a entender a vida. Para mim, entender a vida é estar no caminho da felicidade. Eu descobri o meu e eu vou te ajudar você a descobrir o seu. Então, fique comigo aqui. Todas as terças tem a live. Acompanha o conteúdo, que vai ter um conteúdo bem legal aqui para você, ligada às emoções. Boa noite, Odete. Nós estamos encerrando, mas foi bom ter vocês aqui com a gente, né? E se você puder, como eu falei, assista depois. É bem legal esse vídeo aqui que eu fiz com carinho para vocês, essa live, para você começar a administrar suas relações, para você procurar administrar as suas relações consigo mesmo e com qualquer outra pessoa. Porque quando você administra a sua relação consigo mesmo, você tem uma relação boa com qualquer pessoa. Porque não é o que o outro faz, o que o outro diz. É o que você faz disso quando você aprendeu a lidar com isso. Tá bom?